Hoje vamos falar sobre ciência versus pseudociência. Um fenômeno que ainda não pode ser explicado pela ciência não é um milagre, não é algo sobrenatural, é simplesmente alguma coisa que a ciência não explica ou ainda não explica. Pode ser que ela não explique porque não se propõe a explicar, pode ser que ela não explique porque ainda não conseguiu explicação para aquele fato. Na verdade, a ciência não explica tudo, mas ela trabalha de uma forma metódica, como vimos nos filmes sobre metodologia científica, para explicar uma grande gama de coisas diferentes. Mas os seres humanos têm sede de resposta imediata para tudo. Por isso, recentemente temos presenciado esses episódios um tanto quanto bizarros, ligados à cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, e ainda tem outras bizarrices maiores, né, como pH dos alimentos que você pode comer e pronto, ficar imune à Covid-19, por exemplo. Por outro lado, por que a gente vê isso? Porque as pseudociências tentam oferecer respostas imediatas e objetivas. Então elas satisfazem necessidades emocionais. Agora, as afirmações pseudocientíficas, em geral, estão ligadas com afirmações e explicações da mesma forma que a ciência. Mas essas explicações são explicações bem amplas, muito vagas, em geral errôneas e completamente adaptáveis. Isso significa que é muito difícil testar a veracidade das hipóteses que são levantadas. Ou elas não são falseáveis, certo? É possível conceber um teste para testar sua veracidade, ou quando elas são testáveis, essas hipóteses acabam sendo reprovadas. Geralmente são reivindicações frágeis que não suportam os testes empíricos mais simples. Mas isso não é óbvio para a maioria das pessoas, né? Para a população leiga em geral. Muito bem, o que é que os artigos e os artefatos pseudocientíficos têm em comum? Então eles costumam ter duas frentes de atuação. A primeira delas é o alarme, são alarmistas, geram temor, desconfiança. Já discutimos nesse canal vários assuntos, né, ligados ao medo de utilizar forno de micro-ondas, o medo de contrair câncer na orelha ou no cérebro por causa dos telefones celulares, a tecnologia 5G e assim por diante. A outra linha promete curas milagrosas, como é o caso da cloroquina, por exemplo, né? É que a gente já discutiu o caso das enganações quânticas em detalhe. Então, esses dois focos são os principais, dois focos de atuação. Mas aí, essas coisas pseudocientíficas nunca citam fontes confiáveis ou científicas sérias e nunca citam pessoas que dão respaldo científico para as alegações que são feitas. Além disso, em geral, eles também usam siglas ou termos científicos complicados, em geral corretos, que estão utilizados para embasar o discurso, mas eles são utilizados completamente fora de contexto. Então, confundem o leitor leigo que ou se sente culpado ou inferiorizado por não entender do assunto, ou engole aquilo como sendo uma verdade absoluta porque ele não tem como saber se é verdade ou não. Além disso, as pseudociências em geral citam evidências científicas não existentes, né? Então alegam verdades que de fato não são verdades. E também se baseiam muitas vezes em crenças antigas, mas a ciência evolui. Portanto, existe toda uma maquiagem ou uma fantasia de ciência em torno das pseudociências. E aí tem outras coisas psicológicas envolvidas. Uma delas é o tal do efeito rebote, que é algo muito difícil de combater. Por exemplo, uma das coisas que a gente quer mostrar como pseudociência é justamente o horóscopo. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, não, mas funciona. E aí você dizer para alguém que ela precisa deixar de acreditar numa determinada coisa, na qual ela acreditou durante a vida toda, é como dizer para ela deixar de ser um pouquinho do que ela é. Então isso causa essa necessidade da pessoa se apegar ainda mais fortemente àquelas suas crenças e simplesmente não escutar ou não estar aberta para nenhuma outra explicação mais racional. Também tem um outro efeito, que é conhecido como efeito Barnum ou efeito Forer. O efeito Barnum consiste na aceitação de descrição de personalidade vaga e geral como se fossem exatas e verdadeiras. Ele foi discutido pela primeira vez por um psicólogo chamado Paul Mell em 1971 e ele nomeou esse efeito de efeito Barnum em referência a um famoso ilusionista de circo que se chamava Phineas Taylor Barnum. Um outro psicólogo 70 anos atrás, também fez experiências para demonstrar a existência desse efeito Barnum, e esse psicólogo, Bertrand Forer, também passou a dar nome ao mesmo tipo de efeito, né? Então, o que isso significa, né? O que o Forer fez?
Ele realizou um estudo para corroborar sua hipótese de que as pessoas tendem a aceitar como precisas descrições que na verdade são completamente genéricas. Chamou um grupo de 32 estudantes e deu uma suposta avaliação de personalidade que foi baseada numa coluna astrológica de um jornal. Todos receberam exatamente a mesma avaliação, apesar de eles terem nascido, obviamente, em meses e datas completamente diferentes. E essa avaliação era bem vaga. No final do teste, os estudantes tinham que responder uma série de perguntas. E uma delas é dar uma nota geral para quão precisa aquela avaliação era feita com relação à sua personalidade. Bom, tirada a média aí das notas que os estudantes deram, isso chegou a ser quase 4.3. 4.3 notas entre 0 e 5, isso é, todos os estudantes que receberam exatamente a mesma avaliação identificaram aquela avaliação da sua personalidade como sendo muito precisa. Então, o que tem por trás disso, tanto o Barnum como o Foer, eles mostraram que os erros metodológicos afetam a percepção de realidade. Então, se eu tentar enganar, a chance de eu conseguir enganar, ela é alta. As pessoas podem não conseguir diferenciar onde está a enganação, né? E o fato de que aquilo é verdade para mim, mas é verdade para outra pessoa, para o vizinho, para todo mundo. Ok, e também tem a história de causa e efeito que eu já mencionei no filme sobre metodologia científica, né? Da mesma forma que o prove que estou errado é um argumento ruim, que contamina uma discussão científica séria, os abusos da relação errônea entre causa e efeito são muito comuns em pseudociência. Então vou citar o mesmo exemplo, porque é um exemplo que todo mundo percebe que está errado. A história do galo com o sol. Alguém que perceba a correlação entre o galo cantar e o sol nascer, pode inadvertidamente ou abusivamente, se quiser enganar, afirmar que o sol nasce porque o galo canta. Quem não tem clareza de que o sol nasce mesmo onde o galo não canta ou onde não há galos, pode cair nessa armadilha e acreditar numa afirmação claramente enganosa, né? A maior parte das pessoas consegue perceber que isso não é verdade. Há muitos exemplos de pseudociências, né? Então vou citar aqui alguns dos mais famosos. Terraplanismo. Então as pessoas que acreditam e têm hipóteses mais malucas e variadas para dizer que a Terra é plana, e eles não aceitam as provas mais irrefutáveis, como fotos tiradas da Terra, efeitos de eclipse, que da sombra e coisas assim. Na verdade, essas pessoas deveriam todas ser proibidas de utilizar o GPS, né? GPS quer dizer Global Positional System, e a gente vai ter um vídeo aqui sobre GPS nesse canal. Portanto, ele se baseia exatamente na situação da Terra, de latitudes e longitudes e da localização onde a gente está. E os terraplanistas com certeza usam seus celulares e usam GPS quando querem se localizar, devia ser proibido. Enfim. Uma outra pseudociência conhecida, agora está menos na moda, mas ficou muito na moda, aí sei lá, nos anos 80, foi a ufologia, né? Então, estudo de objetos voadores não identificados. Quase todos eles são identificados e as origens são conhecidas, mas isso também se tornou uma coisa assim, misturada de misticismo com esoterismo. Agora tem uma coisa que anda muito na moda, umas garrafinhas com uns cristais dentro, né? Poderes dos cristais, tem poderes, exercem poderes curativos, entra lá naquela linha das coisas, né? Da cloroquina, que oferece uma cura certeira para algo e a pessoa está querendo curar. Bom, agora existem coisas mais sérias, né? Existe, por exemplo, o criacionismo. Então, o criacionismo é a crença de que a origem do universo vem, de fato, de uma divindade criadora. Ela teve origem nos Estados Unidos e foi reforçada pela criação de um instituto que foi chamado Institute for Creation Research. Então, o nome de colocar research, pesquisa já no nome do instituto, é para remeter à ideia de que é algo científico, né? Esse instituto foi criado em 1972 e logo depois veio a proposta do design inteligente. A design inteligente é uma tentativa de fantasiar a Bíblia com ciência e abrir espaço para explicações alternativas para o desenvolvimento humano, para a evolução do universo, para a evolução estelar e coisas assim. Na verdade, o design inteligente é baseado na ideia do tal do flagelo bacteriano. É o grande argumento das pessoas que advogam que isso não é religião. Esse flagelo bacteriano, flagelo são 42 proteínas que fazem a bactéria se mover. Elas, de acordo com o design inteligente, elas precisariam ter sido selecionadas separadamente para dar mobilidade à bactéria, o que não ocorre, né? Portanto, eles alegam, é um complexo irredutível, isso é, nasceu daquela forma, não evoluiu a partir de nada. Só que a evolução não funciona dessa forma, né? Essas 42 proteínas, elas já estavam lá para desempenhar outros papéis, elas tinham outras funções
e eram úteis à bactéria antes de formarem o flagelo. Então, esse ponto não é minha especialidade, existem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre o flagelo bacteriano do que eu, mas o ponto é que o criacionismo não tem nada de ciências, apesar de abusar do jargão científico, de se fantasiar com palavras e com explicações que fazem o leigo pensar que são explicações científicas. E ainda tem uma outra que também é muito séria, né? Que também é uma pseudociência que tem uma difusão social enorme e agora tem sido inclusive proibida com dinheiro público em vários países aí ao redor do mundo, que é a homeopatia. Então, a homeopatia entra naquela história do efeito rebote, né? Muita gente se tratou com homeopatia a vida inteira e de repente agora existem provas irrefutáveis de que a homeopatia nada mais é do que uma solução altamente diluída onde a pessoa acaba bebendo água ou comendo açúcar. Ela se confunde com o efeito placebo, né? Eu vou falar do efeito placebo daqui a um minutinho, mas o que a gente pode dizer é que se a homeopatia tivesse correta, grande parte da física e da química modernas, que embasam tanto a farmacologia como a estrutura da matéria, estariam completamente erradas, né? Então isso aqui pode render uma outra série para o nosso canal, só falando sobre homeopatia, falando de equipamentos como espectrômetro de massa e ressonância magnética nuclear, que acabaram com o segredo das fórmulas mágicas, né? Não existe mais fórmula mágica da Coca-Cola. Esses equipamentos dizem pra gente quais são os componentes da Coca-Cola e qual a porcentagem deles que tem ali dentro. Então a homeopatia é a mesma coisa. Se a gente tirar os rótulos dos remédios todos das prateleiras e passar no espectrômetro de massa e na ressonância magnética nuclear, as pessoas podem saber que todos eles são absolutamente a mesma coisa. Ou água, ou álcool, ou alguma coisa que na verdade o que faz é ter um efeito placebo na pessoa que está acreditando que vai se curar tomando aquele remédio. Bom, o que é o efeito placebo, né? Então, se a gente der vitamina C para uma pessoa que está com muita dor e disser que é analgésico, existe uma grande chance da pessoa parar de sentir dor ou da dor diminuir. Ele é tão poderoso que na Segunda Guerra Mundial usava-se solução salina ao invés de morfina, que era escassa, para realizar alguns procedimentos cirúrgicos muito dolorosos. Mas a pessoa recebia uma injeção e acreditava que estava recebendo morfina e assim sentia muito menos dor. Hoje esses equipamentos de diagnóstico de imagens também mostram que o efeito placebo ativa receptores do cérebro e, portanto, ele dá uma sensação real de alívio. Então é por isso que esse teste com efeito placebo é feito em farmacologia quando uma droga nova está sendo testada, né? Para saber a sua validade ou não. Mas de novo, essa estrutura fina, essa minúcia de como a homeopatia funciona e do efeito placebo pode ficar para um outro momento, nesse momento que o recado é que também é uma pseudociência. Bom, os seres humanos são muito controversos, né? As mesmas pessoas que desprezam uma pseudociência, por exemplo, dão risada dos terraplanistas, acreditam em outra, astrologia ou homeopatia, ou em ambas, por exemplo. E elas fazem isso justamente porque em algum momento da vida lá atrás não conseguiam identificar com clareza o que é ciência e o que é pseudociência. E isso se deve à total falta de letramento científico da população. Mas se você é uma dessas pessoas, não se sinta culpado. Sempre dá tempo de aprender se você conseguir se livrar do efeito rebote. O entendimento de como a ciência funciona não é claro nem para os médicos, e é justamente por isso que há tanto médicos homeopatas, certo? Como os que receitam ou receitaram hidroxicloroquina para tratar a Covid. A moral do vídeo de hoje é o seguinte: não acredite em pseudociência. A lógica por trás de todas elas sempre é o lucro às custas dos incautos. Muito bem, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Esse vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos que estão sendo construídos para a gente lidar de frente com a astrologia, que vai ser assunto do nosso último filme. Não perca! Até mais!